E a atualização do boletim do Observatório da Covid da Fiocruz, divulgada hoje, revelou cenário de piora na ocupação das UTIs de Covid em todo o país. Das 27 unidades da federação, 6 estados, além do Distrito Federal, estão na zona de alerta crítico. 12 estados estão na zona de alerta intermediário e 8 estão fora do cenário mais preocupante. O Distrito Federal está com ocupação de 98% e nesta terça-feira chegou a 100%. Novos leitos foram abertos para atender a população. O Rio Grande do Norte está com 83% da taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, Goiás e Piauí com 82% e Pernambuco com 80%. Entre as capitais, o cenário de maior risco no Rio de Janeiro, que tem ocupação de 98%. Belo Horizonte, 95% e Fortaleza, 93%. Os dados do boletim do Observatório da Covid-19 da Fiocruz foram atualizados nesta quarta-feira e revelam um cenário preocupante da ocupação de leitos de UTI Covid em todo o país. Os pesquisadores afirmam que a situação está nitidamente piorando. Embora a vacinação ajude, a transmissibilidade da variante Ômicron pressiona o sistema de saúde. Segundo a nota técnica, a vacinação faz com que as pessoas se tornem menos suscetíveis a internações, mas idade avançada, comorbidades e outras situações de risco geram vulnerabilidades. A Fiocruz destaca que uma parte considerável da população ainda não recebeu a dose de reforço e muita gente ainda não iniciou o esquema de vacinação. A nota técnica reforça a importância de avançar na vacinação, endurecer a obrigatoriedade da máscara, a adoção do passaporte de vacina em locais públicos, além de campanhas de conscientização e orientação para a população promover autoisolamento diante dos primeiros sintomas.
No mundo já foram aplicados mais de 9 bilhões e 950 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 980 milhões de aplicações. Em segundo, a Índia, com 1 bilhão e 630 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto está a Indonésia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 570 mortes por Covid-19 e 224.567 novos casos. Um recorde desde o início da pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 361 milhões e 260 mil casos e mais de 5 milhões e 623 mil óbitos. Os Estados Unidos, país mais afetado no mundo pela pandemia, se aproximam dos 72 milhões e 786 mil diagnósticos, com um total de 875.391 vítimas fatais. A Índia passou da marca de 40 milhões e 85 mil contaminações. Já o Brasil beira a marca dos 24 milhões e 536 mil casos, com mais de 22 milhões e 36 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 624.413 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 16 milhões e 260 mil pessoas que foram contaminadas. E a França tem mais de 17 milhões e 848 mil casos desde o início da pandemia. Aumentou a tensão da Rússia com a Ucrânia. O governo de Moscou fez exercícios militares hoje e enviou mais forças e caças a Belarus para novos exercícios no próximo mês, enquanto autoridades se preparam para negociações em Paris. Apesar das manobras, o presidente Vladimir Putin insiste em dizer que não pretende invadir a Ucrânia. A Embaixada dos Estados Unidos em Kiev aconselhou nesta quarta-feira os cidadãos americanos na Ucrânia a deixarem o país o mais rápido possível. A Rússia chamou nesta quarta-feira de destrutiva a ideia americana de sancionar o presidente Vladimir Putin em caso de uma invasão da Ucrânia. O Kremlin respondeu à possibilidade tratada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de punir diretamente o líder russo, assegurando que a medida não teria o efeito desejado e que só pioraria as relações entre Moscou e o Ocidente. Se uma resposta construtiva não vier e o Ocidente continuar seu curso agressivo, Moscou, como o presidente disse em mais de uma ocasião, tomará as medidas retaliatórias necessárias. A Rússia multiplicou exercícios militares na fronteira com a Ucrânia nas últimas semanas, com cerca de 100 mil soldados na área. De acordo com o Departamento de Estado americano, a Rússia deve recorrer à força contra o país vizinho em meados de fevereiro. O site da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia aconselhou nesta quarta os cidadãos americanos a deixar o país frente à crescente ameaça de ação militar russa. No entanto, Kiev descartou a ameaça de uma invasão. The number of Russian troops amassed along the border of Ukraine. O número de tropas russas acumuladas ao longo da fronteira da Ucrânia e nos territórios ucranianos ocupados é grande. Representa uma ameaça à Ucrânia, uma ameaça direta. To Ukraine, a direct threat to Ukraine. However, at the moment, as we speak, this number... No entanto, por enquanto, esse número é insuficiente para uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia. Offensive against Ukraine. A tensão tem aumentado na região, enquanto o Ocidente acusa a Rússia de querer invadir seu vizinho. Moscou, por sua vez, exige garantias para sua segurança e rejeita a eventual adesão da Ucrânia à aliança militar da OTAN. Um navio da Austrália chegou hoje ao Reino de Tonga, na Oceania, com ajuda humanitária, depois de sofrer com a erupção de um vulcão, que, segundo a ONU, foi mais forte do que uma bomba atômica. Mas na embarcação há casos de Covid, o que preocupa as autoridades locais. Veja este e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. Com 80 toneladas de produtos de primeira necessidade, como água, equipamentos médicos e material de engenharia, o navio foi enviado como parte de um esforço internacional de emergência. O
o ministro da Saúde de Tonga, Saya Piukala, afirmou que a tripulação do navio seguirá regras sanitárias rígidas para garantir que o país do Pacífico permaneça sem contágios. Os tripulantes testaram negativo para a Covid-19 antes do início da viagem em Brisbane, na Austrália, mas as autoridades informaram que foram detectados mais de 20 casos de coronavírus a bordo. Todos os produtos descarregados de aviões e navios humanitários foram colocados em isolamento durante 3 dias. O governo dos Estados Unidos começou a distribuir de graça 400 milhões de máscaras no modelo N95 para a sua população. A medida foi tomada depois que o presidente Joe Biden e sua equipe enfrentaram críticas por não fazer o suficiente para incentivar o uso de máscaras ou a testagem em massa. A administração também disponibilizou recentemente testes rápidos caseiros gratuitos para a população através de um site. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomenda que os americanos usem a máscara mais protetora que puderem. Uma startup brasileira empresta guarda-chuva de graça por até 24 horas em Nova York, nos Estados Unidos. A companhia oferece aluguel de guarda-chuvas e ganha dinheiro com um anúncio publicitário nas peças e nas estações personalizadas. Quem não entrega no prazo paga uma taxa de $2. A devolução do guarda-chuva pode ser feita em qualquer máquina administrada pela empresa. O novo Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, que está sendo construído no México, começará a operar em 21 de março com poucos voos. Tanto o prédio do terminal quanto a torre de controle e as instalações militares parecem concluídos e uma das 3 pistas já recebe voos militares. O emblemático projeto do governo do presidente Andrés Manuel López Obrador busca reduzir a sobrecarga do Aeroporto Internacional da capital, que é um dos mais movimentados da América Latina. Em 2021, movimentou 36 milhões de passageiros e em 2019 bateu recorde com mais de 50 milhões. Um carro que pode se transformar em uma pequena aeronave foi aprovado com louvor em testes de voo na Eslováquia. O carro voador, batizado de Aircar, recebeu um certificado de aeronavegabilidade da Autoridade de Transportes Eslovaca após completar 70 horas de testes rigorosos. Os voos foram compatíveis com os padrões da Agência Europeia de Segurança da Aviação. O veículo pode voar a uma altitude máxima de 18 mil pés, o que equivale a 5 km e 400 metros. Segundo a empresa, no futuro, o Aircar poderá substituir helicópteros e garantir mais segurança aos voos. Quase 900 pessoas foram evacuadas de Machu Picchu, região próxima à zona arqueológica no Peru, após as fortes chuvas e inundações que atingiram a região. O rio Alcamayo transbordou na sexta-feira, deixando uma pessoa desaparecida, um ferido, várias construções e a ferrovia com danos estruturais. Pedimos ao governo regional, ao governo central que nos ajude com a recuperação, porque sentimos quando Machu Picchu está fechado, porque não é só uma região que vive do turismo, há muitas regiões. A capital do Peru também, os hotéis e restaurantes que estão na região de Cusco e na capital e outras cidades, porque quando Machu Picchu é fechado, tem um impacto lamentável na economia e no setor de turismo. Além disso, o governo municipal de Machu Picchu Pueblo teve que dialogar com moradores de uma cidade vizinha que protestaram e bloquearam a linha do trem, que está sendo usada para levar produtos e ajuda humanitária às vítimas. A ferrovia é a principal forma de acesso à cidadela Inca de Cusco, a antiga capital do Império Inca e outros locais. Devemos dizer que isso aparentemente levará mais alguns dias, porque após a limpeza, uma das pontes deve ser habilitada para que os turistas e a população em geral possam entrar em Machu Picchu. Quase 448 mil pessoas visitaram a cidadela Inca de Machu Picchu em 2021, número distante de 1,5 milhão que costumava receber antes da pandemia de Covid-19. Cusco deixou de receber cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares com a ausência de turistas devido ao coronavírus. E veja a seguir, o técnico Tite fala sobre as novidades da seleção brasileira para o jogo de amanhã contra o Equador. E além do mar, turistas que vão à cidade do Prado, na Bahia, também aproveitam imagem de baleias.
Várias capitais já contrataram profissionais de saúde para atender a alta demanda de pacientes com Covid-19. Com o aumento de casos, as unidades públicas e particulares autorizam horas extras e modificam as equipes. A necessidade de profissionais de saúde para atender aos pacientes com Covid-19 voltou a ser uma realidade no Brasil. Com o avanço da variante Ômicron, pelo menos 12 capitais brasileiras já precisaram ampliar o quadro de funcionários. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Campo Grande, Porto Velho, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife e Boa Vista. Nos hospitais da rede particular, a situação não é diferente. Segundo a Associação Nacional de Hospitais Particulares, as administradoras já começaram a contratar mais enfermeiros e médicos e a pagar horas extras para suprir a demanda de pacientes com Covid. Além do aumento de casos de Covid, a ampliação do quadro de funcionários foi impulsionada também pelo adoecimento dos profissionais que estão na linha de frente. O Conselho Federal de Enfermagem informou que diversas unidades de saúde brasileiras registram aumento dos afastamentos entre seus funcionários. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais contratou profissionais após o pico de contágio da doença. Mais de 3.200 funcionários da saúde foram admitidos apenas em janeiro. Além disso, outros 800 ainda estão em processo de contratação. 7 unidades da federação têm mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. O Distrito Federal está com 100% dos leitos de terapia intensiva ocupados. E agora falando de futebol, amanhã a seleção brasileira enfrentará o Equador em Quito pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Como o Brasil já está classificado, o técnico Tite pretende fazer alguns ajustes e testes durante o confronto. Com a chegada dos atletas, a seleção brasileira se encontra completa no Equador para o duelo de amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na tarde de hoje, o técnico Tite concedeu uma entrevista coletiva e afirmou que, mesmo com a vaga garantida para a Copa do Mundo, as emoções e o frio na barriga continuam. Eu achei que ia ter ia estar um pouquinho mais light, um pouquinho mais fresh, um pouquinho menos, mas não. Talvez as mesmas emoções, as mesmas ansiedades, a possibilidade de dar ao atleta a condição dele fazer o seu melhor, estrategicamente estar preparado para o jogo, ela continua com a mesma pressão, te confesso. Mas as obrigações da seleção brasileira não acabam amanhã. O grupo, comandado por Tite, ainda retorna ao Brasil para o último confronto das eliminatórias contra o Paraguai no estádio do Mineirão, em Minas Gerais, no dia 1º de fevereiro. Na coletiva de hoje, Tite falou sobre o confronto contra os nossos vizinhos e as mudanças que poderão ocorrer no time. A gente pode esperar. O que eu não vou é te adiantar, mas a média, por exemplo, nossa, a gente tem feito desses 13 jogos, 4 substituições por jogo. E eu tenho dito para os atletas o quanto esses 4 jogadores que entrarem, eles vão ser jogadores que vão estar decidindo a partida, porque eles vão estar no momento crucial. Então, essa preparação, se não daqueles que iniciam, mas todos eles, e essa nossa atenção também nos trabalhos táticos, e vocês têm a condição de observar, de estarem todos preparados para aquilo que eles devam fazer, principalmente no aspecto organizacional. Depois é o talento, ou antes é o talento, né? Com bola, da qualidade do passe, da verticalidade, do 1 contra 1, da finalização, enfim, de todos esses aspectos que eles levam em consideração. Sim, de um jogo para outro, mas não externando de forma pública. Até o momento, são cerca de 22 mil ingressos vendidos para o jogo da próxima terça-feira e ainda há bilhetes disponíveis para todos os setores do estádio. Os preços dos ingressos variam entre R$ 80 e R$ 300, todos com a possibilidade de pagamento de meia entrada. Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, que ocorrerá em novembro e dezembro deste ano, o Brasil lidera as eliminatórias de forma invicta, com 35 pontos. Estudantes de todo o país podem participar de uma competição de alta capacidade. Os talentos vão ser avaliados em prova e os prêmios chegam a R$ 5.000. Até o dia 13 de fevereiro, os jovens universitários de todas as regiões do Brasil podem se inscrever para participar do 2º prêmio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES Talento Universitário.
O concurso vai escolher alunos de destaque, que tiverem as maiores notas em uma avaliação de 80 questões de múltipla escolha. Para participar, os interessados devem ter feito o Enem 2019 ou o Enem 2020 e terem ingressado na educação superior em 2021. Os 1.000 participantes com as maiores notas vão receber R$ 5.000. Segundo a CAPES, as inscrições vão ser limitadas a 100.000 estudantes. Do total, 66.000 vão fazer testes presencialmente e 44.000 de forma online. Outra exigência para concorrer ao prêmio é que o estudante não tenha débitos e pendências com a CAPES, CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa. A prova deve ser aplicada em 20 de março e os locais de realização dos testes vão ser divulgados com antecedência.